Você já assistiu um monte de tutoriais de delineado gatinho e até agora você não consegue fazer no seu olho e achar que ficou bonito ou que ficou certo? Talvez a questão seja o formato do seu olho e o formato do gatinho ou do delineado que você está tentando fazer. Muitas vezes você está fazendo certo, você está seguindo o tutorial daquela bogleira, só que infelizmente a bogleira, ou felizmente, a bogleira tem um olho, um formatinho diferente do seu. Então nós vamos hoje fazer um delineado para quem tem a pálpebra um pouquinho caidinha ou gordinha. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa, comigo tá tudo bem, melhor agora que você tá aqui. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço o delineado em mim. Por quê? Muitas vezes eu tentei copiar os delineados das maquiadoras, das influencers, youtubers e nunca ficou exatamente bom em mim, porque eu tenho a pálpebra um pouquinho caída aqui. Não é muita coisa, tem pessoas que têm a pálpebra muito mais caída que a minha, tem pessoas que têm menos espaço ainda de pálpebra móvel, tem aquelas pessoas que têm o olho um pouquinho mais gordinho que acaba caindo por cima, então a gente tem que ter uns truquezinhos para isso funcionar. Então pensa assim, durante todo o vídeo eu vou estar te mostrando algumas técnicas que mesmo que você tenha um olho um pouco diferente do meu, você pode adaptar para o seu olho. Então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou fazer com um delineador líquido, esse daqui é o da Tracta, ele é bem fininho, o pincelzinho dele é bem fininho, bem preciso, ó. Tá? Mas você pode fazer a mesma coisa com aquelas canetas delineadoras, pode até ser com um lápis de olho, com o delineador em gel, aquele que vem nos potinhos. Eu gosto de usar esse daqui porque eu acho prático e a gente encontra com facilidade, não é caro também. Esse inclusive aqui é muito bom, já fica a dica para vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pincelzinho e a primeira coisa que nós vamos fazer é o meu olho, ele tem essa dobrinha. Apesar de não parecer muita coisa, se eu passar esse delineado reto aqui, a hora que eu esticar o olhar ou que eu dobrar, vai ficar estranho, porque vai ter uma falha aqui no meio. Então, o que eu tenho que fazer? Você, se você tem o olho parecido com o meu, você vai ficar reta olhando para o espelho, você não vai fazer assim e nem assim. E você vai marcar dessa forma aonde você quer que apareça o risquinho do seu delineado. Então eu quero que o risquinho do meu delineado fique um pouco mais inclinadinho em direção à sobrancelha, que geralmente é o tradicional, né? A gente faz sempre em direção ao finalzinho da sobrancelha. Então, vamos lá. Fiz um risquinho bem singelo, que é aonde eu quero que ele vá, e depois eu vou dar uma puxadinha a mais, mas isso é na hora do acabamento. Então olha só o que acontece. Vocês estão vendo que quando eu estico ele ficou torto? Exatamente por isso que o delineado tradicional não funciona no meu olho. Então agora a gente vai começar a alinhar isso aqui para deixar ele o mais retinho possível. Então o que a gente vai fazer? De cabeça reta ele tá aparecendo. Então eu vou só preencher ele, porque ele ficou falhadinho, porque eu só marquei, né? Eu tentei deixar esse risco aqui o mais reto possível, por mais que ele não esteja fininho. Depois a gente vai dar o acabamento e agora nós vamos fazer a partezinha aqui de cima. Essa partezinha aqui de cima é um outro detalhe muito importante. Quanto menor for o espaço que você tiver nesse aqui, ó, nessa pálpebra que a gente chama de pálpebra móvel, mais fininho tem que ser o traço, porque senão ele toma conta do seu olho todo e não vai dar aquele efeito bonito do delineado. E eu gosto, inclusive, de fazer o delineado conforme ele for chegando mais perto dessa início do olho, aliás, eu vou deixando o risco cada vez mais fininho, porque daí ele dá aquela sensação de que o olho fica mais esticadinho, mais longitude, eu acho bonito pra mim. Então aqui eu venho, ó, eu marco aqui do meio do olho mais ou menos, e eu puxo. E aqui eu vou tentar fazer o mais fininho possível, depois a gente vai engrossando. O delineado ele tem que ser feito com calma, tem que ter paciência e ele é uma construção. Não adianta você querer achar que você vai fazer assim e vai ficar bom. Tem gente que tem prática, que consegue fazer isso, mas tem gente que não. Eu sou essas pessoas que não, tem que ir devagar. Certo, passei aqui.
tá com essa carinha meio estranha ainda, agora a gente vai fazer os ajustes finais. O que que vai acontecer aqui? Tá vendo como tá tipo um negócio assim e um negócio assim super estranho? A gente vai emendar esse risquinho do gatinho com essa parte aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Emendei aquele pedacinho para dar essa sensação de continuidade. E eu vou tentar afinar e deixar um pouquinho mais comprido esse gatinho aqui. Como essa pontinha é bem fininha, eu só vou encostar de levinho. Ó lá, tá vendo? E aí quando eu estico, às vezes ficam umas falhas, eu venho só com a pontinha e preencho. Agora, o máximo que você vai ter que fazer aqui é dar um pouquinho mais de acabamento, caso tenha ficado um pouquinho tremido. Você vem devagarzinho, eu vou dar um pouquinho mais de acabamento porque eu acho que dá pra ficar um pouquinho melhor. Outro ponto importante, sempre quando você fizer o delineado, você encosta bem o pincel na raiz do seu cílio, para ficar bem pretinho ali, para não ficar aquela diferença entre a raiz do cílio e o início do delineado, principalmente se você for branquinha como eu. Aí agora eu vou fazer o outro olho. Qual que é o BO do outro olho? Geralmente já é difícil a gente conseguir um pouco de simetria, né? A gente tem muito, inclusive, esse problema com a sobrancelha. No meu caso, isso é ainda pior, porque o meu olho, um tem um formato e o outro tem outro formato. Então, isso dificulta um pouco mais. Então, o que que eu faço? Eu não faço uma marcação tipo, nesse olho eu comecei aqui, eu vou puxar até aqui, no outro eu copio. Não. Eu olho no espelho aonde que tá o gatinho, até onde que ele vai, e eu tento copiar desse lado a mesma altura, entendeu? Eu não me oriento pelo lugar no olho que eu fiz, eu me oriento pela altura que tá aqui para ficar o mais semelhante possível. Então, vamos juntas, mesmo processo, mas eu vou me orientar pelo que eu estou vendo no espelho, que é para aparentar estar mais simétrico. Mais ou menos aqui eu vou ter que dar uma descidinha, eu acho, mas olha só, eu marco e a gente vê que ele fica todo torto e todo cheio de falhas, mas não precisa se desesperar. E é por isso que a gente não pode fazer o delineado com o olho assim, ó, porque se eu fizesse reto, a hora que eu fizesse assim ia ficar tudo esquisito. Então depois a gente vai preenchendo para deixar o mais retinho possível. Certo, então dei aqui os últimos ajustes com calma, paciência. Inclusive eu dei uma puxadinha desse um pouquinho mais para ele acompanhar esse olho aqui e eu dei uma borradinha aqui, ó, quando eu tava fazendo. Essa borradinha eu vou tentar tirar agora da mesma forma como eu tiro máscara de cílios, sem desespero. Na maioria das vezes eu vou passar máscara de cílios e eu acabo borrando. Aí eu venho com esses pincéisinhos aqui, ó. Existem avulsos para comprar em perfumarias, mas esse daqui é um pincel velho de uma máscara de sobrancelha daqui de Esperenice que eu tinha. Eu peguei o pincel, lavei e aí eu vou tentar usar ele. Com a máscara de cílios funciona super bem. Com esse delineador eu nunca tentei, né? Então vamos ver se vai funcionar.
super funciona. É muito tranquilo, gente, sério. É só você pegar um negocinho desse daqui limpo e passar assim, ele não tira a sua maquiagem, porque se você vier com cotonete, você colocar muita força, você pode acabar arrastando a maquiagem. Se você colocar demaquilante, então você vai tirar a maquiagem. Então, já fica a dica que funciona também com, pelo menos, com delineador líquido. E assim ficou o gatinho. Daí agora, para finalizar, eu vou passar a máscara de cílios e eu sempre faço o gatinho assim. Até quando eu faço assim, ó, às vezes ainda fica tortinho esse daqui, ó. Só que se eu tentar deixar reto esse olho, ó, percebam que esse olho fica mais reto. Se eu tentar deixar esse olho reto, a hora que eu fecho o olho, ele não fica bom. Como eu passo mais tempo assim do que assim, eu sempre deixo dessa forma. E eu passo bastante máscara de cílios, que também dá uma disfarçada nesse aspecto quando a gente mexe o olhar. Eu vou passar aqui uma máscara de cílios da Bruna Tavares, a BT Lux Lashes, rapidinho, só pra gente ver como é que vai ficar o aspecto, o efeito final. Olha a diferença que dá de um olho pro outro. Pra mim dá bastante diferença. E vou passar nos cílios inferiores também, porque eu sinto que dá um acabamento um pouco mais bonitinho. Então, eu enfiei o pincel da máscara de cílios dentro do meu olho e aí, obviamente, borrou tudo aqui, mas não se desespere. Eu já me desesperei muito com isso. É só esperar secar e vir com aquele pincelzinho e tirar. E a gente vai esperar juntas e aí eu vou mostrar pra vocês que funciona. Já vai ser duas dicas em um vídeo só, né? O bom é que tá assim. Enquanto isso, eu vou passar um batom. Então, bom, enquanto a máscara que eu borrei aqui secava, eu já aproveitei para passar um batom, que eu inclusive gosto muito de batom vermelho com delineado assim. E agora eu vou voltar com aquele pincelzinho e arrastar bem de levinho. Aqui em cima inclusive também, ó, borrei. Ó, é rapidinho, ele sai rapidinho. Pronto, e aí só pra garantir, vou pegar um pozinho compacto e vou dar uma batidinha aqui. Com o dedo mesmo. Pronto. Não sei como é que ficou o aspecto aqui de baixo, mas o importante é o delineado. E estamos aí de delineado. Então, não tem muita dificuldade em fazer. A gente precisa entender como que funciona para o nosso olho. Sempre em linha reta, desenha faz um risquinho de onde você quer que apareça e depois você vem preenchendo para deixar o mais reto e o mais preenchido possível. E aqui eu gosto de fazer esse formatinho. Vocês viram, né, que ele tá bem fininho e ele vai ficando um pouquinho mais grossinho, porque eu sinto que dá um aspecto bem bonito pro meu olho. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal para ficar aqui para as próximas dicas, tem resenha de base, então deixa aqui nos comentários se isso foi útil para você. Beijos e até a próxima!